O cooler encontrado em computadores e em aparelhos eletrônicos é responsável pelo resfriamento do processador, do microprocessador e de outros componentes. Ele contém um ventilador que faz circular ar entre as placas difusoras de calor. No caso de computadores, as placas difusoras ficam em contato direto com o processador, conforme a figura. Sobre o processo de resfriamento desse processador, assinale a alternativa correta. E aí, quando você dá uma olhada nas alternativas, ele quer que se discuta sobre a transmissão do calor. Aqui no item A, o calor é transmitido, o calor é transmitido, o calor é transmitido. Aí olha os itens D e E como fica esquisito. O frio é transmitido. O frio é transmitido. Aqui a gente já tem duas alternativas que, por mais que eu não saiba ainda qual é a resposta correta da questão, essas duas eu sei que elas não têm como servir como resposta. Já estão eliminadas. Porque o frio não é transmitido. O que é o frio? O frio é a ausência ou perda de calor. O que é o calor? É energia térmica em trânsito. Então, o que pode ser transmitido, o que pode ser posto em trânsito é o calor e não o frio. Então, essas duas são alternativas que são fisicamente impossíveis. Olhe na tela. Quando se fala da transmissão do calor, então a discussão nas três primeiras alternativas é: esse calor vai ser transmitido de onde para onde? Então, você vê que aqui fala das placas difusoras para o processador, do ar para as placas difusoras ou do processador para as placas difusoras. E se discute também qual é o fenômeno, se é por radiação, por convecção ou por condução. Bom, o que nós sabemos sobre esses processos de propagação do calor? Primeiro é importante ficar concentrado na história do cooler. E mostra duas partes bem importantes. O cooler é um ventiladorzinho, tá certo? Muita gente chama de ventoinha, que ele funciona dentro do computador, especificamente em cima do processador, é o que a gente consegue ver aqui na figura, ó. E qual é a função dele? De duas uma, ou ventilar ou exaurir, ou seja, ou funciona como ventilador ou como exaustor. Eu não sei se tu já viu isso em algum ambiente. Ventilador de teto. Às vezes você pode colocar ele para girar para um lado ou para girar no sentido contrário. E aí quais são os dois efeitos que isso causa? Quando ele gira para um lado, ele empurra o ar para baixo. E isso ventila o ambiente. O ar passa pelo teu corpo, vai aquele ventinho e vai ventilando o ambiente. Você tem um ventilador. Mas se você põe ele para girar no sentido contrário, então normalmente tem um botãozinho, você vai lá, desliga o ventilador, reduz a velocidade até ele parar, depois liga e ele gira no sentido contrário. Agora aquele ar que era empurrado para baixo, que passava por mim, que me ventilava, agora ele vai ser puxado para cima, pelo movimento contrário das pás do ventilador. Então você tem um exaustor, o ar é levado à exaustão, é como se ele estivesse tirando o ar do ambiente. Então a ventoinha do cooler, ele pode funcionar dessas duas maneiras. Ou ele funciona como ventilador, ou ele funciona como exaustor. Mas independente disso, a gente tem as placas difusoras. Aí vamos olhar para a figura. A placa difusora, a principal característica dela, que é preciso prestar atenção, é a área que ela representa. O que acontece? O que nós temos aqui é uma superfície que parece com uma série de ranhuras. O que nós temos aqui é um aumento da área metálica que serve exatamente para levar o calor que é produzido no processador aqui embaixo para o ambiente, para o espaço, para o ar. Então, repara que essa parte, se a gente olhasse ela mais de perto, a gente ia ver uma coisa assim. Então, essa área toda raiada, o que acontece? A gente tem todo o aumento de área que faz com que o calor tenha uma maior superfície para ser eliminado para o ambiente e depois ser resfriado ou ser retirado pela ventoinha do cooler. É uma situação muito parecida com quando você pega o bolo quente, o bolo recém-tirado do forno, e na pressa de comer, a pessoa sabe que se ela parte o bolo vai esfriar mais rápido.
E quanto mais fatias forem feitas, mais rápido o bolo vai esfriar. E por que isso acontece? Quando o bolo está inteiro, você tem apenas a superfície externa do bolo em contato com o ambiente para eliminar esse calor, fazendo com que o bolo esfrie. A partir do momento em que o bolo é fatiado, a área interna do bolo fica exposta. E quanto mais fatias você cortar, maior vai ficando a área de contato do bolo com o ar. É como se nós tivéssemos uma placa difusora. Quando você aumenta a área, o calor vai embora em maior quantidade. Aumenta-se o fluxo. É exatamente pelo processo contrário que quando a gente está com frio, a gente faz o que aparece aqui, ó, nas duas ilustrações. Tanto faz se somos nós ou somos os animais. Quando a gente está com frio, a gente não fica de braço aberto. A gente fecha os braços e se encolhe, na tentativa de impedir o calor de ir embora. O que a gente está fazendo é reduzindo a área para reduzir o fluxo de calor. Já nas placas difusoras do cooler, aumenta-se a área para que o calor vá embora com mais facilidade. E, como o texto afirmou que as placas difusoras de calor estão em contato direto com o processador, a radiação é um processo que acontece até no vácuo por onda eletromagnética, que não precisa de um meio para se propagar. A convecção é o fluxo de um meio fluido. Mas se eu tenho contato direto entre as placas difusoras e o processador, entre as placas processadoras e as placas difusoras, nós vamos ter condução, porque esse é o processo de propagação e de transmissão do calor nos materiais sólidos. Então, nos sólidos que estão em contato térmico, o que nós temos é o processo de propagação do calor por condução, de modo que a gente teria que marcar como resposta correta a alternativa C de casa. E o que é importante que a gente fique ligado aqui para levar como lição dessa questão? A história da área, ainda falando sobre ela. Vamos falar coisas simples que todo mundo conhece. Girassol. O girassol tem a propriedade de se deslocar ao longo do dia, guiado pela luz do sol para ficar sempre de frente para ele, com o objetivo de ter a maior área de absorção da luz solar. Quer que eu diga outra coisa que depende da área? É muito comum precisar reclamar com a criança de casa para dizer, olha, você deixou a toalha toda embolada. Aí a criança vai lá e coloca no varal. Mas ela também não tem o tino de colocar a toalha e estirar a toalha. Deixa a toalha embolada no varal. Se você deixa a toalha embolada desse jeito, ela não seca. Na hora que você estira, ela seca e seca muito mais rápido. Isso tem a ver com o quê? Com a área de exposição ao ambiente. Tanto para liberar a umidade que ela contém, quanto para receber radiação, tanto luminosa quanto térmica. Então a área é sempre uma superfície importante, ok?